Bom dia. Hoje nós vamos começar a falar sobre cores, né, e a influência das cores em nossas vidas. E quando eu pensei o que eu ia falar para vocês sobre cores, né, eu comecei a pensar assim, o que eu vou falar? E aí eu lembrei de um artista que eu sempre me influenciou muito, né, que é o Underwasser. Para quem não me conhece, eu sou a Rafaela, eu sou arquiteta, eu sou artista plástica. E eu amo arte, né? E todas as coisas que envolvem a arte. E hoje nós vamos falar sobre cores. Então eu comecei a pensar nesse artista, que é o Underwasser, que é um artista austríaco. E ele sempre defendeu assim as cinco peles, que é você, né? O seu vestuário, a sua casa e a sua identidade e o planeta, né? A sua relação com o planeta, o meio que você vive. E aí eu comecei a pensar sobre isso e comecei a pensar sobre o que significa as cores na nossa vida, né? Se a gente olhar ao nosso redor e a gente vê, né, a criação de Deus, a gente vê, né, as formas da natureza, a natureza ela é, né, assim, maravilhosa, colorida, e eu sempre parei para observar assim, quais são as cores que tem mais na natureza, né? Quais são as cores que relaxam? O céu não é vermelho, né? O céu é azul, às vezes branco. Então, assim, o mar é verde, é azul, né? As montanhas têm várias cores, as flores, pequenos detalhes coloridos, e a natureza ela não é reta, ela é curva. Então eu sempre fiquei pensando sobre isso e pensando assim que aonde a gente vive, eu acho que tem que ser um reflexo da natureza, né? Da forma natural que as coisas foram criadas. Então, assim, eu acho que a gente não deve ter medo de usar cor, a gente não deve ter medo de usar mesmo elementos coloridos na nossa casa, sem medo de ser feliz. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de combinações de cores que a gente pode fazer e usar. Isso tudo vai depender do local que você quer trabalhar. A gente pode trabalhar com degradês, a gente pode trabalhar com cores marítimas. Existe uma coisa, uma ferramenta de designer chamada mood board. O que é um mood board? O mood board é um quadro de inspiração onde todo artista, todo designer, antes de fazer um projeto, ele coloca ali todas as coisas que te inspiram. Então, assim, essa é uma ideia que eu vou dar para vocês, que é o seguinte: você pode fazer isso virtualmente. Hoje o Pinterest é um aplicativo que a maioria das pessoas conhecem, que tem várias imagens lindas, e às vezes quando eu vou fazer um projeto eu faço isso. Eu pego, salvo várias imagens. Não precisa ser imagens referentes àquilo que você quer fazer, tipo assim, eu quero fazer um banheiro, só vou salvar a imagem de banheiro. Não, não é isso. Você vai salvar cores que você gosta. Você vai salvar, sei lá, às vezes você olha uma flor, aquela flor te encanta, um mar, eu não sei, e tecidos, e assim, tudo que te inspirar, você vai colocar naquele seu mood board. E aquilo vai te ajudar a fazer uma inspiração. Ali, você vai extrair a sua paleta de cores, você vai extrair dali, né, as tendências das cores que você quer usar. Eu faço assim quando eu vou fazer um ambiente, quando eu vou projetar qualquer coisa, seja, né, seja o que for. Né? Eu estou fazendo um livro agora para poder fazer esse livro. Eu usei esse método do mood board para poder entender as tendências, os pensamentos. Então é isso. A gente pode começar pelo mood board. Acho que é uma boa forma da gente começar a identificar as cores que a gente gosta, as formas que a gente gosta. Então, essa é a minha primeira dica de hoje para a gente fazer, para a gente identificar as cores que a gente gosta. E as cores são, assim, verdadeiras influenciadores na vida das pessoas. Existem dados de que as flores realmente influenciam no nosso comportamento, né? Até mesmo
fico muitas vezes pensando, se você está num ambiente branco, frio, que muitas vezes é um ambiente que se é feito em hospital, você se sente, né, mal, aquela luz branca, tal. Agora, se você vai para um ambiente colorido, você vai para um ambiente de cor, você é influenciado por aquilo, você é influenciado por aquelas cores, você é influenciado pela energia que aquele lugar traz. E eu fui há pouco tempo num lugar na Argentina chamado Caminito, onde lá é uma região portuária e começou essa região, as pessoas elas eram muito pobres e aí com o resto de tinta dos barcos elas iam pintando as suas casas e essas casas ficaram coloridas e hoje esse lugar se tornou um lugar turístico por causa das cores daquele lugar. E assim, as cores, elas influenciam a nossa vida, né? Elas influenciam aquilo que a gente sente. Às vezes, quando uma criança ela faz desenhos muito escuros, a gente fica preocupado, pensa assim, meu Deus, será que essa criança tá mal? Será que essa criança tá bem? Então é isso. A nossa vida é sempre influenciada pelas cores. E esse é o nosso primeiro vídeo, né? Falando de cores. Um beijo e bom dia!